Então, gente, a gente está aqui no nosso primeiro sítio, o sítio do meio. Aqui no parque a gente tem mais de 1.400 sítios catalogados. Mais de 1.400 sítios, mais de 700 apresentam pinturas rupestres, que são pinturas nas rochas, que a gente vai poder observar. E apenas 220 é aberto à visitação. Mas a gente é considerado pela Unesco já o parque mais bem estruturado das Américas, com trilhas, passarelas e guias capacitados. Aqui no sítio do meio, toda essa área aqui faz parte de uma escavação. É um processo muito lento, o processo de escavação. Primeiramente abre-se uma trincheira, e analisa todas as camadas de sedimento, todas as áreas que podem ser encontradas. E depois fazem-se novamente sondagens e começam a escavar. Esse ponto aqui do sítio do meio é bastante importante, porque aqui foram encontrados materiais muito importantes para a pré-história. Aqui foi encontrada uma machadinha de aproximadamente 9.200 anos, o vestígio de pedra polida mais antigo das Américas. E também foram encontrados fragmentos de cerâmica mais antigos das Américas, com datação de aproximadamente 8.640 anos. Então esse sítio aqui foi um sítio bastante importante para a nossa pré-história, para a gente conseguir entender como eram os nossos antepassados, porque eles eram caçadores e coletores, eles viviam da caça e viviam também da colheita de frutos, também da pesca. Então, a partir dos materiais que foram encontrados aqui, a gente já começou a perceber que eles já estavam começando a criar ferramentas, a ter materiais, principalmente para caça. O visitante vê como era um forno de antigamente. Ele é um forno a lenha e, infelizmente, o fogo, a fumaça, degradou bastante as pinturas rupestres que tinha nesse local. Ainda a gente consegue ver umas pinturas vermelhas lá no final, mas já bastante degradadas. E isso é porque a rocha ela é uma rocha sedimentar, muito frágil. Então, o calor do fogo, a própria fumaça, degrada não só a rocha, como também as pinturas rupestres. A coloração é o óxido de ferro, o ocre, que dá a coloração vermelha, junto com óleo. A gente não sabe que óleo é esse, provavelmente óleo animal. E interessante é que faz com que as pinturas penetrem na rocha. Fica como se fosse uma tatuagem no corpo humano. Sei. E para vocês terem uma ideia do poder dessa pigmentação, essas datações têm aproximadamente 6 a 12 mil anos. Então são bastante antigas. E aqui há céu aberto. Aqui sofre as ações da erosão eólica, as ações do vento, sofre as ações das chuvas, o intemperismo, que é as mudanças climáticas. Aqui tem períodos que a temperatura chega a 38, 40 graus. E à noite cai para 10, 12 graus. Então fica dando um choque térmico na rocha. E como ela é uma rocha muito frágil, a rocha sedimentar, ela é formada basicamente de arenito, conglomerado de seixos e argila. Então ela é uma rocha muito frágil. E ela vai se dilatando e vai caindo placas, principalmente placas com pinturas rupestres. A gente vai perdendo. E é através dessas placas que caem que a gente consegue fazer essas datações. Porque aqui o método mais utilizado é o carbono 14. Então, o carbono 14 ele não pode ter a datação da própria pintura. Então a gente mede através das camadas. A partir da camada que ela se encontra, e a gente procura talvez vestígios de carvão ou vestígios ósseos. Aí a partir desses vestígios que a gente chega à datação das pinturas rupestres. Aqui basicamente as datações são de 6 a 12 mil anos, mas a gente já tem umas manchas paralelas no sítio calcário, de uma formação calcária, que a gente chegou a uma datação de 37 mil anos. Mas é uma data que ainda está em pesquisa, ainda está em estudo. E os cientistas do mundo costumam contestar, né? Essa Isso, idade. exatamente. Eu vou explicar melhor. Fica contra a teoria que eles Exatamente, eu vou explicar melhor para vocês sobre essa questão no Boqueirão da Pedra Furada, que é o sítio mais importante onde foram encontrados os vestígios mais antigos. Sempre tem uns atritos, principalmente entre os países, principalmente entre o Brasil e os americanos. Porque eles querem dizer que as principais datações são datações feitas em fogueiras. Então eles querem afirmar que as nossas fogueiras eram incêndios naturais. Isso depois eu vou explicar para vocês na minha Entendi, tá certo. Sabe que eles pintavam realmente o que eles vivenciavam. Tem muitas cenas de rituais,
cenas de dança, cenas de caça, de batalha. Isso é Mas porque... como era que eles conseguiam fazer essas pinturas assim tão altas? Isso vai de acordo com como era a superfície, porque são de 6 a 12 mil anos. Então a superfície poderia ser mais alta, chegar mais ou menos até aqui, como também poderia ser mais baixa. Poderia ter árvores, eles poderiam subir em cima dessas árvores, como também eles poderiam subir uns em cima dos outros. A gente tem representações de pinturas, vários uns em cima dos outros. Então, todas essas hipóteses podem ter acontecido na época. Por que fizeram aquele buraco? Aqui faz parte da escavação, para encontrar vestígio. Talvez um esqueleto ou um material de pedra polida, que é as machadinhas, as ferramentas que eles utilizavam, pedra lascada. Aí, de acordo com o que pode ser encontrado. É aqui, ó, tem pinturas. Agora aqui a gente consegue ter uma visão mais real, parecem ser lagartos. Verdade. E um fato interessante que a gente consegue observar no longo do tempo é que geralmente eles faziam as pinturas provavelmente em locais onde tinham bastante água. Então eles poderiam pintar talvez esperando as suas caças, ou talvez as caças que eles já tinham pegado. Então isso varia, são várias suposições que não podem ser descartadas. Certo. Caem grãos de arenito, então a tendência é que ela vai se desgastando ao longo do tempo. Essas pedras aqui já seriam de queda, será? Isso, já foram queda de blocos. Nossa, já pensou? Mata qualquer um. Inclusive a gente já encontrou vestígios ósseos. A gente encontrou um vestígio de uma mulher, foi datada em 11 mil anos, e provavelmente ela estava dormindo dentro de uma toca e caiu um bloco no crânio dela. Lá no museu tem ela, né? Tem no museu. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem umas pinturas que provavelmente são emas, né? Emas. Tem uma visão 4 eminhas aqui passeando. de ser realmente emas. E ali parece até um cabeça de cuia. Algumas pessoas falam, brincam. Andou por aqui. Quero mostrar para a escola dela. Então, o pincel que eles utilizavam eram vários. Eles utilizavam o próprio dedo, utilizavam também, poderiam utilizar um graveto, Sei. poderiam utilizar também pelos de animais, pena. Então, todos esses materiais podem ter sido utilizados. Até porque a gente tem pinturas grosseiras, também pinturas com bastante detalhes. Por exemplo, aqui, ó, traçados bem finos. Então, provavelmente eles não utilizavam o dedo. É verdade. E também aqui nesse sítio a gente encontra pinturas, mas também encontra gravuras. Temos algumas gravuras. Deixa eu ver. Cuidado aí, filho. A gente não tem nenhum significado, assim, uma visão do que realmente poderia ser essas gravuras, mas o que a gente pode dizer é que eles utilizavam outra pedra, outro seixo para ferir. Eles utilizavam, jogavam água e batia com outro seixo em cima para ir ferindo. A gente considera até mesmo como um grafismo puro, que a gente não tem uma ideia assim do que poderia ser, mas temos gravuras também nesse sítio. Depois que o bloco caiu. Mas se a gente, mesmo, porque ela está em pé. Se a gente voltar já para as gravuras, pode ser até que estejam de ponta cabeça, né? Impregnado, então poderia ser assim o movimento, não assim. Sei. Então fica essa... Né? Sempre tem uma interrogação, né? Você imagina uma pedra desse tamanho caindo, desmoronando. O barulho que fez. Nossa Senhora. Bora. Ai, filha. Provavelmente viados. Então poderia ser um local onde eles poderiam estar esperando esses animais. E as pinturas rupestres do parque, elas são divididas em duas tradições. Temos a tradição nordeste e a tradição agreste. A tradição, como a gente consegue identificar uma da outra? A tradição nordeste, elas são as pinturas menores, são as pinturas que representam o movimento e são bem feitas. São as cenas de rituais, dança, caça, batalha, entre outras. E já a agreste não, elas são pinturas mais grosseiras, são mais balões, bonecões, a gente não consegue nem ter uma ideia do que realmente poderia ser.
E porque eram povos diferentes? Isso, na verdade, andaram vários grupos, provavelmente na região do Parque Nacional. E primeiramente veio a tradição Nordeste, e depois, por volta de 4 ou 5 mil anos depois, que veio a tradição Agreste. Certo. Isso, andaram vários grupos, a gente vai poder observar em alguns sítios que a gente vai encontrar colorações diferentes, pinturas diferentes e umas pinturas umas por cima das outras. Então, o que leva a gente a crer que andaram vários grupos. E eles poderiam estar utilizando a pintura até mesmo para marcar território. Entendo. Para ser uma em cima da outra, né? Isso. É uma sacanagem, né? Provavelmente viados. Então, poderia ser um local onde eles poderiam estar esperando esses animais. E as pinturas rupestres do parque, elas são divididas em duas tradições. Temos a tradição Nordeste e a tradição Agreste. A tradição, como a gente consegue identificar uma da outra? A tradição Nordeste, elas são as pinturas menores, são as pinturas que representam o movimento, e são bem feitas. São as cenas de rituais, dança, caça, batalha, entre outras. E já a Agreste não, elas são pinturas mais grosseiras, são mais balcões, bonecões, a gente não consegue nem ter uma ideia do que realmente poderia ser. E porque eram povos diferentes? Isso, na verdade, andaram vários grupos, provavelmente na região do Parque Nacional. E primeiramente veio a tradição Nordeste, e depois, por volta de 4 ou 5 mil anos depois, que veio a tradição Agreste. Certo. Isso, andaram vários grupos, a gente vai poder observar em alguns sítios que a gente vai encontrar colorações diferentes, pinturas diferentes e umas pinturas umas por cima das outras. Então, o que leva a gente a crer que andaram vários grupos. E eles poderiam estar utilizando a pintura até mesmo para marcar território. Entendo. Para ser uma em cima da outra, né? Isso. É uma sacanagem, né? Provavelmente viados. Então, poderia ser um local onde eles poderiam estar esperando esses animais. E as pinturas rupestres do parque, elas são divididas em duas tradições. Temos a tradição Nordeste e a tradição Agreste. A tradição, como a gente consegue identificar uma da outra? A tradição Nordeste, elas são as pinturas menores, são as pinturas que representam o movimento, e são bem feitas. São as cenas de rituais, dança, caça, batalha, entre outras. E já a Agreste não, elas são pinturas mais grosseiras, são mais balcões, bonecões, a gente não consegue nem ter uma ideia do que realmente poderia ser. E porque eram povos diferentes? Isso, na verdade, andaram vários grupos, provavelmente na região do Parque Nacional. E primeiramente veio a tradição Nordeste, e depois, por volta de 4 ou 5 mil anos depois, que veio a tradição Agreste. Certo. Isso, andaram vários grupos, a gente vai poder observar em alguns sítios que a gente vai encontrar colorações diferentes, pinturas diferentes e umas pinturas umas por cima das outras. Então, o que leva a gente a crer que andaram vários grupos. E eles poderiam estar utilizando a pintura até mesmo para marcar território. Entendo. Para ser uma em cima da outra, né? Isso. É uma sacanagem, né? Essa passagem fizeram embaixo da pedra por algum motivo, assim? Não, na verdade, a gente começou a fazer uma pesquisa, analisar essa formação rochosa. Mãe, você não vai vir? Eu já vou. Pode ir, vai que pode sentar lá. Aí, Vou aproveitar. essa Puxa, dá até medo. Uma gruta. Na frente, hein? Ele estava usando a lanterninha dele. Sua lanterna. Olha só a pedra. Ui! O negócio é arenoso. É usar mesmo. de arenito e mais de cima camadas de conglomerado de seixos com argila, que são seixos rolados. Então, se aqui não foi mar, provavelmente teve bastante água. Vamos dizer, foi uma bacia sedimentar. Entendo. Que tem bastante, Que foi se secando também. O que caracteriza também são as camadas. A gente pode observar que em um determinado local onde passa água, ela acumula como ela retira os sedimentos. Então a gente vê que as formações elas são feitas através de camadas e também tem bastante seixos rolados. Seixos, vamos dizer, meio arredondados. Isso que leva a gente a crer que foi ao longo do tempo, eles foram rolando e foi lapidando esses seixos.
Nossa, E também outro fator é que a gente encontra também bastante salito nas formações rochosas. Então provavelmente muito sal. Sim. Então provavelmente foi fundo de oceano. Mas até hoje o lençol freático aqui no sul do Piauí é um pouco salobro, né? Isso, exatamente. Com uma perfuração de 15 metros de diâmetro. E como foi feita essa perfuração nessa rocha? Foi feita pelas ações da natureza e principalmente pela erosão eólica, das ações dos ventos. Como ela tem um formato de uma parede, então facilitou para a perfuração nesse monumento, nessa rocha. De acordo com os pesquisadores, existiam 3 pedras furadas. A pedra furada atual, uma do lado direito que ainda tem meio formato ainda, e outra do lado esquerdo que já se perdeu totalmente. E o que leva a gente a crer, e é uma certeza, que a pedra furada atual, no futuro, a gente vai perder esse monumento. Que pena. Porque é a céu aberto, continua as ações da natureza, os ventos, as chuvas, as mudanças climáticas. E a gente pode perceber que ela já está até com uma meia rachadura. É mesmo. Então a gente não sabe mais quanto tempo ela ainda vai resistir. Nossa, não é perigoso você cair aqui, não? É perigoso sim, mas é como eu falei, provavelmente esses blocos caem durante a noite, é quando esfria. Então no futuro a gente vai perder esse monumento. Que pena. Voltando para aqui é o anfiteatro, é um teatro a céu aberto, um anfiteatro pedra furada. Esse palco foi feito primeiramente para receber a bailarina piauiense Lina do Carmo. Aquela dançou um balé solo capivara, que era uma dança representando as pinturas rupestres. Certo. Depois, em novembro de 99, esse palco foi novamente reestruturado para receber o presidente Fernando Henrique. Aqui ele acendeu uma das tochas representativas de 500 anos do Brasil. Ah, sim. Depois, em 2003, esse palco recebeu um assoalho de madeira que foi para o Interartes, que era um festival nacional e internacional de artes que aconteceu aqui 3 edições, 2003, 2004 e 2005. E acontecia à noite, por isso aqui no caminho tem várias luminárias. Tinha apresentações nacionais, internacionais e regionais. Aqui nesse palco, a gente monta-se arquibancadas móveis, a gente consegue acumular aqui cerca de 1.200 a 1.500 pessoas. Naquela parte, a terceira pedra, você passar uma linha imaginária, você vai formar o mapa do Brasil. Né? Pode ser. Tem um que mora aqui também, é o Piauí, onde é que tá? Isso, ali do lado. Ali do lado a gente tem uma visão de ótica que parece ser o mapa do Piauí. A arquibancada foi tirada? Isso, é porque elas são arquibancadas móveis, porque geralmente é só nos períodos dos festivais, porque às vezes o pessoal quer tirar fotos, aí tira as arquibancadas, aí fica assim, aquela coisa muito artificial. Aí a gente retira. E os festivais não atrapalham a preservação do parque, não? Não. Tinha lá onde estava, E aqui também, pelas as formações rochosas, aqui fica uma acústica também maravilhosa. Ah, que legal. E essas pedras aqui em frente que tem essas cores diferentes? Isso, aí pode ser onde a água batia, né? As posições provavelmente pode ser onde a água batia. E também, por exemplo, a parte vermelha, uma parte e depois a preta e amarela ali, por exemplo. Pode ser onde a água batia, mas também varia também da sedimentação. Porque essa parte vermelha é uma sedimentação que tem bastante o óxido de ferro. E já subindo a gente pode observar que já é um conglomerado de seixos com argila. Pode ser marcações, como também pode ser colorações diferentes de acordo com porque as rochas são formadas com camadas. É porque dá pra tirar tudo, que dá pra tirar.